Oi! Chegamos ao último slide da nossa saga da Tanato Prexílio, que é a restauração facial. A nossa restauração facial inclui restauração e reparação, tá? E a gente vai ver que ela é diferente. Deixa eu ver se eu consigo manter eu aqui no cantinho. A restauração facial, eu gosto de, né, tem até no slide aí, na apostila eu coloco isso, porque ela não é uma arte, não está sujeita a padrões de beleza, não tem que ficar perfeita. A intenção é que a gente melhore o aspecto o melhor possível, tá? Então não é uma maquiagem artística, não é mágica, tá? A gente até faz umas mágicas legais, mas a gente não precisa ficar com uma obrigatoriedade de fazer perfeito, porque não precisa, tá? O objetivo da restauração facial é devolver o cadáver uma aparência mais natural. É aquela de parece que tá dormindo, tá? A restauração facial, ela tá dividida em três etapas. A primeira é a reparação. Essa reparação, ela é só cosméticos, então maquiagem mesmo, tá? A gente tem as restaurações primárias, que a gente vai mudar fenômenos cadavéricos se tiver, tirar hematoma, tudo isso. E as restaurações secundárias. Essas restaurações secundárias é quando a gente tem deformidade mesmo no rosto e a gente precisa fazer uma restauração brabona, tá? O que a gente vai usar? Para reparação, o material é basicamente a maquiagem, tá? E a sutura, né? Para fazer a sutura de boca, então é material de tricotomia que a gente chama, ok? Nada demais. Maquiagem. O que a gente vai usar? Corretivo, e o corretivo é sempre primeiro, tá? O corretivo, ele vai ser utilizado para anular as imperfeições. Então, roxo que tiver, uma marquinha, tipo um hematoma que tenha aparecido, tá? Então, o corretivo vem para tirar essas imperfeições. A base é para manter uniforme, tá? Essa base ela pode ser cremosa ou líquida ou em bastalmo, a gente não tem essa obrigatoriedade, tá? E ela vai manter o rosto uniforme. E a gente vem com pó. O pó é para controlar o excesso de brilho do nosso rosto. Do nosso não, né? Do deles, Deus me livre o nosso, tá? E é para manter esse excesso de brilho e fixar a base melhor, evitar que o corpinho fique suando, né? Então a gente mantém aquele corpo mais normal. Tanto a base, quanto o corretivo, quanto o pó facial tem que ser usados no tom do cadáver. Então é o nosso grande desafio. Eu sou péssima com isso. Eu não acerto o tom nem o meu, quem dirá o do cadáver. Mas a gente tem que buscar o mais próximo possível do tom do cadáver, tá? A gente pode usar fixador tanto de maquiagem quanto de cabelo para fixar essa maquiagem, tá? Se a gente utilizar a massa reparadora, a base, eu tenho que aplicar ela entre a base e o pó. Então o pó vem por cima da massa, tá? Fora isso, a gente ainda pode precisar utilizar grampo de cabelo, algodão, gaze, o batom. O batom tem que ser sempre cremoso, tá? Para ele não lacerar os lábios, tá? Vai usar cola labial, que pra gente é até que bond, tá? Escova para cabelo para pentear, tá? Tem aí ó, a espátula para massa reparadora, o fio de sutura. Pode usar lápis de sobrancelha para deixar a sobrancelha mais marcadinha, tá? E aqui, ó, a gente tem uma reconstrução facial. Essa aqui é uma restauração simples, né? Vocês podem ver na foto lá do canto da direita, o rosto estava muito inchado, com muito edema, fazendo protusão de língua, ou seja, a língua para fora, tá? E aí a gente fez a restauração e ficou assim, ó, bonitinha, que parece que tá dormindo, tá? Aí, vamos pra restauração mesmo, aquela restauração brabeira, tá? Primeiro, bisturi. A gente tem que usar bisturi para fazer incisão ou para afastar a pele, quando necessário, se a pele estiver muito estraçalhada, a gente tira as bordinhas, tá? A tesoura curva, a tesoura reta, pinça dente de rato e pinça anatômica. E aí, ó, a gente tem, eu gosto muito dessa imagem. É uma imagem aqui, ó. Essa imagem foi um tiro de 12, acabou com a cara do menino, né? Ficou destruída. E na restauração ficamos lá do ladinho direito, pleno dormindo, né? Por isso que eu falei que às vezes a gente faz uma mágica. Mas é assim, é a mágica, né? Ariane, mas precisa ficar perfeito?
Não, não precisa ficar perfeito. Tem que ficar o melhor que a gente conseguir. Algumas vezes a gente consegue fazer esse milagre aí, outras não. E tá tudo bem, tá? E aí vamos lá. Como é que a gente faz nesses casos de fratura, de perda de tecido e tudo mais? Primeiro, o material de secação, então as pinças de secadoras, tá? A gente tem umas placas de fixação óssea que a gente acha em qualquer laboratório. Não, tá? No normal a gente pode usar gesso, a gente pode usar papelão, a gente pode usar o que tiver ao nosso alcance, tá? E o fio de sutura cirúrgico. A nossa sutura, ela é feita com agulha, pinça-dente de rato, a tesoura e o fio de sutura cirúrgico, que ele é o fio, um fio mais fininho, né, pra não ficar uma sutura tão bruta, tá? E aí a gente tem algumas técnicas de sutura que na restauração facial vai fazer toda a diferença pra gente. Primeiro é a sutura intradérmica simples, que é aquela que a gente também faz aqui na incisão do pescoço e na tanato. Essa sutura, ela é muito simples. A gente vai pegar por dentro do tecido. Então, deixa eu ver se tem aqui a imagem. Pera aí. Aqui, ó. Nessa primeira imagem aqui, pera aí, deixa eu me botar aqui. Nessa primeira imagenzinha aqui, a gente entra com a linha aqui em cima e vem cruzando ela, ó, por dentro da pele e sai lá no final. E aí, o que você vai fazer? Você vai puxar ela. Quando você puxar, ela vai fazer assim, ó. E aí fica só um risquinho, tá? Aqui, ó, tem uma imagem dela sendo feita, tá vendo aqui embaixo, tá? É o fio de sutura simples. A gente tem também essa sutura aqui, ó, que é chamada de sutura cruzada. Essa aqui do ladinho. A sutura cruzada, ela vai fazer como se fosse uma tela, tá? Como se fosse uma teia. Então, a gente vai fazer assim, ó. Se a minha incisão tá aqui, eu vou fazer assim e depois eu vou fazer assim. Vou cruzando ela, tá? E aí, eu cruzo ela pra ficar como se fosse, assim, uma tela, tá? Uma grade. E aqui, ó, a gente tem uma restauração. Essa restauração aqui, você pode ver que ele tem uma perda de tecido aqui na boca. E aí a gente cola uma telinha. Tá vendo o nome dessa tela? É tela fixe. Só que essa tela a gente não acha também com facilidade. E aí o que que a gente faz? No lugar dessa tela, a gente faz a sutura cruzada, tá? Para poder passar a massa reparadora por cima. Então a gente faz a sutura cruzada como se fosse a tela fixa, tá? E aí aqui a gente tem restauração de lesões com perda de tecido, que é o que a gente estava falando ali. Aí aqui, ó, a gente vai usar o AFA, que é um ácido que vai também desidratar o local. Então é importante a gente desidratar a lesão para que a gente tenha uma um melhor resultado da nossa lesão, que não fique vazando líquido. A tela fixa, que é aquela tela que vocês viram ali na imagem acima. Algodão, a massa reparadora, produto de maquiagem, a espátula para passar a massa, tá? Tem que limpar e secar bem a área, porque vai ficar soltando líquido, tá? Vai passar o AFA para desinfetar, cauterizar e desidratar a ferida. Retirar toda a pele solta que a gente tiver, para isso bisturi, tá? Selar o local com cola de sapateira ou esmalte de unha. Nessa etapa do processo, o reparo deverá ser completamente limpo, tratado, seco e selado. A gente vai pegar um pedaço da tela fixa e vai colocar, vou dando o exemplo aí do cara, a gente coloca por cima. Tem que ser um pouco maior que a ferida, tá? A gente vai preencher com algodão por dentro para nivelar, para deixar tudo niveladinho. Então, se eu não tiver a tela fixa, eu vou fazer a sutura cruzada e vou colocar o algodão por dentro para deixar nivelado. Tá? Vou passar a cola de sapateiro por cima da lesão ou da tela fixa, por cima da sutura ou da tela fixa, tá? Vou misturar a massa reparadora com pó na tonalidade da pele do cadáver, para ela ficar bem próxima da pele. E aí eu vou colocar a massa restauradora sobre a tela fixa ou sobre a minha sutura cruzada, tá? E aí tá escrito aí, ó, na falta da tela fixa, realizar a sutura cruzada para segurar as bordas da ferida. E aí a gente faz a maquiagem. É bem tranquilo. Parece quando é uma lesãozinha, né? Mas quando é uma lesão muito grande, fica mais difícil. Mas é basicamente assim que a gente faz, tá? As manchas sanguíneas, a gente tem o tratamento de hematomas. As manchas sanguíneas, elas podem ser intravasculares ou extravasculares. Quando elas são intravasculares, a gente consegue eliminar ela durante o processo, porque a gente vai tratar
e o sangue vai sair, e aí a gente tem uma drenagem desse sangue, tá? O problema é quando elas são extravasculares, estão fora dos vasos sanguíneos, que é o que a gente tem como hematoma. A gente tem, nesse caso, a mancha de hipóstase, hematoma e equimose. Ariane, qual é a diferença dos três? A mancha de hipóstase você vai entender melhor lá no vídeo de fenômenos cadavéricos, tá? Mas ela basicamente é uma mancha causada pela coagulação de sangue que não está mais circulando no cadáver. Agora, hematoma e equimose, a grande diferença deles é o calibre do vaso que foi rompido. Então, o hematoma é um calibre maior e a equimose é um calibre menor. O hematoma faz uma bolsa de sangue, fica aquele sangue acumulado, e a equimose fica só roxo mesmo no local. Aqui a gente tem a mancha de hipóstase, olha, uma imagenzinha da mancha de hipóstase. A imagenzinha de um hematoma, e tá vendo que fica essa bolsa de sangue assim, fica um inchaço, né? Fica com edema. E a equimose, que é só um roxinho, que não é só um roxinho, né? Mas fica só roxo, tá? Nesse caso, a gente vai usar o produto à base de fenol, que a gente falou, que é o Fix, ele vai ser um ácido que vai dissolver o coágulo sanguíneo, tá? E a gente vai aplicar ele com seringa no local. E aí ele vai fazer igual cirurgia de varize, que você coloca o ácido e ele vai tirando a varize e fica tudo branquinho. Ele vai tirando o hematoma, tá? E aí é basicamente isso aí. A gente vai fazer a aplicação e vai fazer massagem no local para espalhar esse ácido por mais ou menos 10 minutos. E é só isso. A nossa restauração facial, infelizmente, a gente depende de ter caso, né, no estágio. Então a gente não tem muito como ter essa prática se ninguém tiver. Eu falo que a nossa área é a pior, né, de agir, porque a gente depende da infelicidade dos outros, então a gente depende de chegar um corpo para fazer restauração. Mas a reparação, que é a maquiagem, vocês vão fazer em todos os plantões, em todos os estágios de vocês, tá? Mas a restauração a gente depende que chegue. E aí, Ariane, mas e se eu não tiver a prática no estágio e for trabalhar na área? Quando você for trabalhar na área, não é todo mundo mesmo que faz a reparação, tá? Porque muita gente não vê nos estágios. Então tá tudo bem, você vai começar a pegar e vai fazer sempre com alguém que já fez. Então não é vergonha nenhuma você falar que nunca fez uma restauração. Pelo contrário, te torna um profissional melhor falar que nunca fez uma restauração. Tá? Aí você vai falar, olha, eu nunca fiz uma restauração, não tô segura, você pode me ajudar? E aí a pessoa que já fez vai te ajudar. E aí você vai pegando a sua prática quando você vê se tá fazendo de olho fechado. Tá bom? Beijinhos, é isso.